O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigo, porque vós dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso frutos permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu estimado diácono, prezados irmãos e irmãs, de modo carinhoso e afetuoso, a nossa saudação a todas as mães que nos acompanham através das nossas mídias sociais. Hoje nós rezamos por você desde as primeiras horas do dia nas missas em nossa paróquia. Caríssimos, ouvimos Jesus falar tantas coisas bonitas e a primeira delas, nosso Senhor nos chamou nesta noite de meus amigos. Vós sois meus amigos. Esse discurso que Jesus faz aos apóstolos, ele aconteceu na última ceia. Foi um discurso despedida. E os apóstolos foram tomando consciência da importância desse discurso de Jesus após a sua ressurreição, ascensão ao céu. As últimas palavras de uma pessoa prestes a morrer são palavras muito fortes e muito importantes na vida daqueles que escutam. Jesus Cristo veio nos ensinar o caminho do amor. E ensinando o caminho do amor, ele propõe para nós uma religião que nós chamamos de cristianismo, porque segue os passos de Cristo, e nós então poderíamos até chamar a fé católica, o cristianismo, de a religião do amor. E Jesus nasce num contexto judaico, nós sabemos, e a lei judaica, os mestres da lei, lendo o Antigo Testamento e de modo especial os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, eles conseguiram multiplicar os 10 mandamentos em 613 novas regras e leis.
Era impossível para o melhor judeu seguir, acompanhar e cumprir todos esses preceitos. É por isso que certa vez Jesus confrontou os fariseus e disse: vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas não estão dispostos sequer a tocar o dedo. E Jesus foi então simplificando a fé. E simplificar a fé ao modo de Jesus não é banalizar, não é dizer que é menos importante, não. Certa vez um jovem rico chegou até Jesus e lhe perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus, dos 10 mandamentos, citou 6. E eram os 6 que diz respeito à relação com o próximo. Depois Jesus transformou os 6 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Na última ceia, antes da sua morte na cruz, ele deixa um novo mandamento: amar o próximo. De 613 leis, 6, 2, agora uma só, a que nós escutamos hoje. E será que Jesus esvaziou toda a doutrina, todos os ensinamentos do Antigo Testamento? Não. Jesus deu cumprimento, Jesus deu sentido ao Antigo Testamento. E ele mesmo disse isso: eu não vim abolir a lei, mas eu vim transformar a lei em algo que seja libertador. E aí então Jesus supera e nos ajuda e nos convida a superar qualquer religião das regrinhas, a religião da escravização. Seguir Jesus é ser liberto pelo Espírito Santo. Seguir Jesus Cristo é ter o coração cheio do amor de Deus. Ele derrama em nós o seu amor, que é o Espírito Santo. Portanto, caros irmãos e irmãs, a fé, a religião, e nós devemos pensar em nós, enquanto seres humanos religiosos que buscam a Deus, não é um convite a escravizar, não é algo pesado. Jesus recomendou dizendo: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, então vinde comigo. E portanto todos aqueles que vão com Jesus devem carregar no coração aquela mensagem que o Papa Francisco transformou numa encíclica, numa carta: a alegria do Evangelho, a alegria de evangelizar, porque o amor não é pesado a ninguém. E aí São Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, na primeira carta, ele faz um belíssimo hino sobre o amor. E Paulo vai falar dos dons da comunidade, elogiar, é importante que na comunidade tem aquele que fala em língua, aquele que faz profecias, aquele que até cura, aquele que prega, aquele que ensina. Mas São Paulo vai dizer: a cada um Deus deu um dom. Só tem um dom, diz Paulo, que é para toda a igreja, que é para toda a comunidade. E Paulo recomenda: este dom é o mais elevado, você deve aspirar, desejar. É o amor, é o caritas, é a caridade. Está lá na carta aos Coríntios. Às vezes, cada um olhando para a realidade, a história de cada pessoa na comunidade, cada pessoa tem um dom, tem um carisma. E Deus é quem distribui os dons e os carismas. Mas tem um dom que deve estar presente na vida de todo mundo. E o apóstolo Paulo diz: é o mais importante de todos, é o amor. E aí Paulo dizendo:
as características do amor, no final ele diz: o amor não acabará nunca, porque o amor é o próprio Espírito Santo de Deus derramado em nossa vida, e este dom é para sempre. E Jesus fala disso hoje no Evangelho. Não é Jesus que está tomando a palavra de São Paulo, é o contrário, é Paulo que leu os ensinamentos dos apóstolos e entendeu esta mensagem de Jesus. Porque Jesus fala assim: olha, a pessoa que estiver guardando o meu mandamento, e guarde agora no seu coração, qual é o mandamento de Jesus? É o amor. Jesus diz: se você guarda este meu mandamento, você vai produzir frutos e o seu fruto vai permanecer. Agora nós entendemos a palavra de Paulo como diz, quando diz: o amor não acaba nunca. Aquilo que o amor realiza e aquilo que se realiza por amor e com amor permanece para sempre. Por isso o sacrifício de Jesus na cruz, por isso a sua paixão, morte e ressurreição, por isso a sua redenção, ele fez por amor a cada um de nós, e nós seremos eternamente salvos e redimidos todas as gerações, como fruto, por causa do fruto da oferta e do sacrifício de Jesus. Domingo passado, a palavra do Evangelho falava para nós de videira. E dizia assim: olha, eu sou a videira, o tronco, vocês são os ramos, todos nós somos os raminhos que brotam deste tronco que é Cristo. A igreja é um ramo do tronco que é Cristo. E aí, Jesus disse assim: se você permanecer unido a mim, você vai produzir fruto bom. E qual é o fruto então que a pessoa, o cristão, o batizado, unido a Jesus, é chamado a produzir? O fruto do amor. Mas não é o amor romantismo, não é o amor poético, nada disso. O amor de Jesus é outra coisa. É o amor que compromete a vida, que não fica em cima do muro, que assume a proposta do Evangelho como uma proposta da qual você gasta a sua vida por ela. É aquele amor que todos nós podemos viver no nosso dia a dia. Não é impossível. Como você pode produzir frutos do amor na sua semana, nessa semana que se inicia? Primeiro, vivendo a sua fé de modo coerente, unido a Jesus. Se você se separar de Deus, se você parar de rezar, se você para de vir na igreja, se você para de ler a Bíblia, se você para de buscar os sacramentos, você vai murchando, vai secando, não produz nada. Jesus mesmo disse: sem mim nada podes fazer. E a comparação de Nosso Senhor é muito bela. Se você corta o galho de uma árvore, ele seca, a árvore ainda lá permanece. Depois, produzir frutos, queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa vida, da nossa semana, fazendo bem a nossa missão, a sua profissão, o seu trabalho, aonde você exerce a sua cidadania, o seu papel como cidadão, a profissão que você escolheu, faça bem. Porque se você fizer bem, alguém vai estar sendo beneficiado. Se você trabalha com amor, numa fábrica, numa empresa, numa repartição pública, atendendo alguém, alguém vai estar sendo beneficiado com o seu trabalho, com a sua missão, e você vai estar ajudando alguém a crescer. Então o amor de Cristo é isso. São nas coisas práticas da nossa vida, nós realizarmos com a ternura do coração de Jesus. E tantas outras coisas que nós realizamos ao longo do nosso dia. Você que é mãe, seja sempre uma boa mãe, seja uma mãe que dá conselho, que chama atenção, que corrige, que ajuda o filho a crescer, que esteja sempre ali presente. Você está fazendo por amor com amor. E você está dando frutos do amor, porque estará fazendo a diferença na vida do seu filho.
Você que é casado, leva a sério a sua família, o seu matrimônio, o seu casamento. E assim, cada um onde Deus te plantou, o fruto que você tem que produzir é o mesmo que Jesus produzia, porque nós estamos ligados a Ele. É dele que nós bebemos toda a energia, toda a força, assim como o galho da árvore grudado no tronco. E aí nós entendemos essa palavra de Jesus nesta noite de hoje, e ele diz assim: olha, se você faz isso, você é meu amigo. Você não é meu inimigo, porque o amigo não é aquele que trabalha contra a pessoa. Mas ser amigo de Deus é trabalhar a favor das coisas de Deus. Se você faz por amor e com amor todas as coisas que você faz, você está sendo amigo de Deus. Se você faz contrário ao que a igreja te ensina, você pode até dizer que é cristão, católico, batizado, que ama a igreja. Mas quantos cristãos por aí afora, católicos, vivem como inimigos da igreja? São Paulo, pregando à comunidade, diz assim: olha, tem alguns que agem até como inimigos da cruz. E aí, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus faz todo sentido. Vós sois os meus amigos se vocês agirem de acordo com o interesse que salva, com o interesse que promove, com o interesse que faz a vida do outro ser melhor. Portanto, caros irmãos, fiquemos com a palavra de nosso Senhor no final do Evangelho de hoje. Isto eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Fora do amor, queridos irmãos e irmãs, e se não tem como fundamento o ensinamento de Jesus, o amor que liberta é tudo prática da nossa própria cabeça, aquela religião que a gente vai inventando, de muitas regrinhas, de muitos moralismos e que vai distanciando-nos de Deus. Se vivermos isso, vamos entender, caros irmãos e irmãs, a primeira leitura. A primeira leitura, São Pedro estava lá na cidade, ele estava rezando e o Espírito Santo, Deus fala no coração de Pedro. Pedro, nesse contexto, já estava como o primeiro Papa, Jesus já havia ressuscitado, é o livro dos Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, vai lá na casa do pagão, um homem chamado Cornélio, a família toda era pagã. Vai lá porque o Espírito Santo baixou lá. E Pedro vai. Chega na casa de Cornélio, um bom judeu, e Pedro era um seguidor de Jesus, mas veio do judaísmo, não podia entrar na casa de um pagão, porque ficava impuro, se misturava. Lembra num evento que Jesus estava caminhando e foi até ele um chefe do exército romano, centurião romano. Porque o empregado desse centurião estava muito doente, não havia remédio que curasse, iria morrer. O centurião vai até Jesus e diz: Senhor, cura, porque esse é o melhor empregado que eu tenho. Mas o centurião era também um pagão. E ele então diz para Jesus assim: mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Nós falamos isso na missa todos os dias antes da comunhão. E Jesus fez o quê? Não deu nem bola para a palavra do centurião, foi, entrou na casa e o curou. Pedro viu essa cena de Jesus e agora Pedro repete. Quando Pedro está chegando na casa do centurião, de Cornélio, acontece um gesto que nós escutamos. Cornélio sai ao encontro de Pedro e o que faz? Se ajoelha nos pés. Por que Cornélio faz isso? Porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Ele reconhece em Pedro a primazia entre os apóstolos e reconhece em Pedro um homem cheio do Espírito Santo. Mas qual é a reação de Pedro? Para quem gosta de bajulação, Pedro nos ensina:
levanta, eu sou um homem como você. Queridos irmãos e irmãs, Pedro entra na casa de Cornélio, conversa, fala de Jesus, e naquele dia a família toda foi batizada. E aí São Pedro tem uma palavra que diz muito fortemente a consequência e característica do coração que ama. Eu estou convencido que Deus não faz distinção entre as pessoas. Eu estou convencido que Deus quer salvar a todos. E às vezes nós perdemos a oportunidade de salvar uma pessoa por causa do nosso medo de aproximar, por causa daquela maneira que nós ainda pensamos assim: o que vão dizer de mim se me ver conversando com fulano, ciclano e beltrano? O que vão pensar de mim? E às vezes nós perdemos a oportunidade de salvar e de falar de Jesus por causa do nosso preconceito que cria barreira, que nos fecha na relação com o outro. Pedro aproveita a oportunidade, escuta o Espírito Santo, entra na casa de um pagão e fala de Jesus, batiza naquele mesmo dia todos e ficam todos felizes, e por conhecer Jesus, todos se salvam. Caros irmãos e irmãs, esta é a ternura de Deus. Então vamos conhecer melhor a Deus. Esse Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. E que às vezes as pessoas criou na cabeça que é um Deus tão carrasco, que é um Deus distante, que é um Deus cheio de regras. Leia a Bíblia e fuja dessas pregações que coloque Deus como uma assombração na sua vida, como alguém que é contra você. Não. A segunda leitura fala para nós as características de Deus. A prova que Deus ama cada um de nós é que Ele nos enviou o seu Filho Jesus e permitiu até que o seu Filho, único e eterno Deus, fosse pregado na cruz para mostrar as consequências do desamor. A cruz de Cristo é estampado para cada um de nós o que faz o homem e a mulher desligado de Jesus. Sem Deus, o ser humano é capaz do péssimo.